Olá, sejam bem-vindos. Eu sou André Sobreiro e como vocês vão ver no banner agora conosco, esse é o 14º encontro para estudo desse texto de Kardec, só para repetir, né? Publicado na Revista Espírita de 1864, mês de abril, e também na introdução número 2 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos continuar estudando, então, esse texto que Kardec deu o título de Autoridade da Doutrina Espírita, subtítulo Controle Universal do Ensino dos Espíritos, mas esse subtítulo acabou se consagrando, né? Então ficou como se fosse um título realmente, o Controle Universal do Ensino dos Espíritos, e nós vamos manter assim, porque já tomou proporções, né, no nosso movimento, e eu acho que daria muito mais problema e muito mais polêmica agora ficar corrigindo isso, já que esse nome está consagrado. Isso não é uma grande falha. Mas nós achamos que a autoridade da doutrina espírita daria a conotação correta, né? O que diferencia a doutrina espírita. Esse bom senso, a lógica, a concordância com os princípios já estabelecidos e a filtragem desse todo de informações. Então, esse é o 14º encontro para estudo. Nós gostaríamos de agradecer os amigos que têm acompanhado esse nosso singelo esforço na tentativa de entendermos essa filtragem, né? Essa força que o todo tem com relação ao individual, à opinião, e agradecemos também aqueles que se inscreveram no canal, aqueles que compartilharam o vídeo, compartilharam a playlist, que deixaram o seu like em cada um dos vídeos. Enfim, que Deus recompense a bondade de cada um de vocês na nossa tentativa de continuar ajudando, colaborando no entendimento da verdadeira doutrina espírita. Então vamos voltando para o texto, continuando então com Allan Kardec nos dizendo assim: ora, pretender alguém ter razão contra todos, ou seja, alguém achar que sabe mais do que o todo, seria tão ilógico da parte dos espíritos quanto da parte dos homens. Então aqui não há diferença se você está encarnado ou não. Então, isso aqui serve tanto para nós que momentaneamente carregamos um corpo, quanto para aqueles que momentaneamente não carregam um corpo. Tá? Achar que você sabe mais do que todo mundo, achar que a tua opinião pessoal vale mais do que o todo, é, no termo de Kardec, ilógico. Os espíritos verdadeiramente ponderados, sábios, né, que divulgam e se comunicam com ponderação, com bom senso, se não se sentem suficientemente esclarecidos sobre uma questão, nunca a resolvem de modo absoluto. E aqui vale a pena a gente pensar quantos pseudo-sábios, independente de estar encarnado ou desencarnado, quantos espíritos sistemáticos tem no nosso movimento, resolvendo as questões, ou melhor, né, achando que resolveram a questão, pregando para um médium, ou para um grupo, ou para um centro espírita, e para um tanto de seguidores, que ele vai resolver a questão sozinho, no princípio que a gente vai lembrar aqui, alguns vão se lembrar, la garantia soy yo. Ou seja, né, pode confiar em mim que eu ajeito a situação aí. Veja bem, entenda aí, ó. Se não se sentem suficientemente esclarecidos sobre uma questão, nunca resolvem de modo absoluto. Trazem uma contribuição e sugerem que se aguarde novas contribuições. Então, atentemos para essa humildade das pessoas, encarnadas ou não. Isso aqui vale para espírito, através de médium, o próprio médium falando, expositores falando, dirigentes falando, isso em termos de movimento espírita, né? Vale para os políticos? Vale. Vale para as estrelas das novelas? Sim. Sabe Deus aonde está o ídolo de cada um, né, gente? Sabe Deus aonde está o espelho de cada um, né? Aquela pessoa em quem a gente se espelha para continuar tentando evoluir, né? Atentem para esses detalhes. E Kardec prossegue. Declaram apenas que a tratam do seu ponto de vista e aconselham que se aguarde a confirmação. Aguarde a confirmação.
que pode vir de forma espontânea, lembre-se disso, né? As revelações acontecem espontaneamente e a confirmação viria posteriormente, talvez por evocação. Então, um princípio que não estava plenamente esclarecido, Kardec usava a evocação através de outro médium, né, onde aquele critério que foi descrito para a gente lá fica valendo, né, médiums que não se conhecem, né? Kardec usou o termo estranhos uns aos outros, e médiums que não se conhecem, para não ter essa comunicação, olha, os espíritos escreveram tal ideia pelas minhas mãos aí, então o outro já vai ficar meio sugestionado, né? Veja que Kardec tinha que estar atento a tudo isso, tá? Então, usava-se, ou poderia-se usar a evocação no movimento de confirmação das informações que haviam sido reveladas anteriormente, e de forma espontânea. E Kardec prossegue. Por grande, bela e justa que seja uma ideia, grande aqui está no sentido assim, por maior que pareça, né? Por mais bela e mais justa que pareça uma ideia, impossível é que desde o primeiro momento congregue todas as opiniões. Ou seja, toda ideia nova, isso aqui é um princípio importante da divulgação de todas as ideias. Isso aqui não é só da ideia espírita, não. As verdades científicas também encontraram muita resistência. Basta você buscar num movimento histórico que você vai entender isso. Tá? Todas as grandes ideias encontram resistência. Até que todos, ou pelo menos a grande maioria, se sinta convencido da veracidade daquilo, leva tempo, leva esforço, e aí vai depender muito do quanto aquele que busca a verdade está enraizado em si, ou traz enraizado em si a ideia anterior. E o quanto de orgulho há nele no seu movimento de filtragem. Porque se ele falar, não, eu não acredito nisso, eu vou ficar com a minha ideia, porque essa que é bonita, essa que é importante, essa que é a verdadeira, leva muito mais tempo, evidentemente, para que se faça um movimento de desenraizar aquela ideia, né? O que nós, usando aquela bela analogia da lei de destruição, vamos chamar de desconstrução. Para a desconstrução de ideias leva tempo e leva esforço, e Kardec prossegue. Os conflitos que daí decorrem são consequência inevitável do movimento que se opera, ou seja, aqueles que mudaram de ideia e aqueles que estão fixados lá na ideia anterior, tá? Eles são mesmo necessários para maior realce da verdade e convém se produzam desde logo para que as ideias falsas prontamente sejam postas de lado. Então, é necessário o conflito. Lembra de Jesus dizendo que o escândalo seria necessário. Talvez a gente consiga até fazer uma junção desses dois textos. Tá? Por quê? Porque o debate exalta as ideias novas. Então, hoje, se nós usarmos aí as ferramentas da realidade que nós temos, né? Televisão, jornais, revistas, internet, redes sociais, o debate poderia ser muito útil no sentido de expor as ideias. Ó, esse pensa assim, os argumentos dele são esses, esse pensa diferente, os argumentos são esses. Poderia ser muito útil. Por que não está sendo? Por causa do problema da vaidade e da agressividade. Hoje tudo toma proporções extremamente dolorosas, as pessoas se agridem, as pessoas se sentem ofendidas por qualquer pessoa que pense diferente. Isso é muito triste. Tá? Vai haver diferença, gente. Enquanto nós não nos tornarmos espíritos puros ou espíritos perfeitos, vai haver diferença. Elas vão sendo atenuadas, porque o esclarecimento nos leva na direção da verdade. Quanto mais próximo da verdade, menor as diferenças com aqueles que também caminharam na direção da verdade e foram encontrando. A hora que a gente chegar a espírito puro, a gente se abraça e fala, é nós. Agora a gente sabe a verdade e desmentiu muita coisa que a gente acreditava lá atrás. Mas até lá, o processo de esclarecimento é necessário, vamos dizer, concomitante a um outro processo chamado respeito. A gente não tem o direito de sair investigando quem é que estuda Kardec, quem é que estuda isso, quem é que estuda aquilo, e ficar criando panelinhas. Vamos entender bem.
Não quer dizer que nós que estudamos Kardec não possamos estar de braços dados, um incentivando o outro, criando evento, criando palestra, não é isso. Agora, ficar fazendo levantamento de quem acredita nisso, quem acredita naquilo, eu particularmente não faria isso. Tá? Deixa cada um pensar como quiser, porque no movimento de transformação moral, qualquer informação que nos leve ao nosso movimento de transformação é válido. Lembre de O Livro dos Espíritos nos dizendo que toda a crença que leva o homem a ser melhor é digna de respeito. As crenças que devem ser combatidas são aquelas que levam ao mal. Então veja que nos processos de transformação moral nós precisamos ter um pouco mais de respeito. Na parte doutrinária a gente vai debatendo e vai chegando à verdade, ok? Então vamos voltando para o texto aqui, com Kardec nos dizendo assim: os espíritas que a esse respeito alimentassem qualquer temor podem ficar perfeitamente tranquilos. Ele já vai dar a explicação dele lá. Não se preocupe com esses debates, não se preocupe com esses... Salvo engano, Kardec vai ter no livro Obras Póstumas um texto sobre os cismas. Fiquemos tranquilos, porque enquanto nós tivermos pessoas de caráter estudando a obra de Kardec, nós sempre vamos ter essa base sendo reconstruída. Pode vir um médium, uma revelação, um espírito, colocar uma coisa assim extraordinária, que vai chamar a atenção de muita gente, depois a poeira baixa e a verdade aparece de novo. Nós temos um exemplo clássico, ocorrido aí há mais ou menos 4 anos atrás, quando desse oba-oba das possíveis adulterações da obra de Kardec. Isso foi em 2018, concomitante. Concomitante acho que não é o termo. Paralelo ao movimento dos 150 anos da Gênese, o que já me causou estranheza, mas vamos deixar assim por enquanto. E dizem alguns amigos nossos terem provado que a Gênese foi adulterada. Na nossa opinião, ninguém provou nada e 4 anos se passaram, depois houve um outro oba-oba de uma possível modificação no livro Céu e Inferno. E essas teorias já caíram por terra, já foram engolidos pela poeira do tempo. Ninguém mais toca no assunto e a obra de Kardec está aí inatacável. Então, não se preocupe com todos esses cismas, todas essas bagunças, todas essas barulheiras. Foca no que realmente importa. Estude Kardec, faça a tua transformação moral e estudando, talvez, eu diria provavelmente, mas vou deixar em aberto, talvez você chegue à conclusão que a prática doutrinária da casa espírita precisa de uma alteração. Às vezes a reunião mediúnica não está bem adequada a Kardec, a prática do chamado magnetismo, né, o movimento chama de passe, talvez não esteja muito adequado àquilo que Allan Kardec nos traz nas obras, naqueles textos extraordinários da Revista Espírita, então talvez seja necessário fazer essa adequação, mas com o estudo a gente vai sentindo a necessidade das adequações. Então não nos preocupemos, segundo o texto que nós estamos lendo aqui, com esses que Kardec vai chamar de, como é que é? Os conflitos. Os conflitos que daí decorrem são consequência inevitável do movimento que se opera. Eles são mesmo necessários para maior realce da verdade. Ou seja, o conflito faz isso. Lembre-se do 64 aqui. 2 ou 3 anos antes, 9 de outubro, salvo engano, 61. Salvo engano, 61. 3 anos antes, quase 3 anos antes, o bem que resultou do chamado Ato de Fé de Barcelona, Auto de Fé de Barcelona, tá? Auto de Fé de Barcelona. Se eu não estiver enganado, 9 de outubro eu garanto. 61 ou 62 eu estou na dúvida. Mas se eu não me engano é 61. Os amigos podem colocar aí para nós nos comentários e eu corrijo a informação num próximo vídeo, tá? Mas também não é tão importante porque basta pesquisar aí para você saber qual é a data, tá? Num momento posterior, pós-Auto de Fé, pós queimarem-se os livros, as pessoas sentiram um interesse. Opa, peraí, se a igreja está batendo de frente é porque alguma coisa importante ali tem. Então vamos ver o que é isso. Veja que lá na frente o resultado
ajudou a divulgação das ideias espíritas. E Kardec vai prosseguindo. Os espíritas que a esse respeito alimentassem qualquer temor, que alimentassem esse medo do conflito, da discussão, do debate, podem ficar perfeitamente tranquilos, porque todas as pretensões insuladas, de novo esse termo, ó, isoladas, cairão pela força mesma das coisas, ou seja, a força dos fatos, a força do desenvolvimento das ideias, diante do enorme e poderoso critério da concordância universal, ou seja, a concordância universal viria destruir, talvez um termo agressivo demais, mas viria bater de frente com todos os cismas que surgissem. O que é cisma aqui? É uma ideia que desperta aí um conflito, tá? Tá mais ou menos nesse sentido que Kardec vai usar. Então a concordância viria para derrubar tudo. Inclusive, nós temos o exemplo típico da obra de Rusteng, que era boa doutrinariamente em pequenos pontos, mas muitas ideias de Rusteng nunca foram confirmadas pelos espíritos, diz Allan Kardec na Gênese. O corpo fluídico de Jesus, a reencarnação em corpos animais como punição, a própria reencarnação como sendo uma punição e não uma necessidade, que é o que a obra de Kardec nos ensina. Então veja que próprio controle universal vem rebater tudo isso. Kardec chega a dizer que a ideia de Jesus ter apenas o corpo fluídico, de alguma forma tangível e de alguma forma visível, que seria a aparição tangível, mais ou menos o que o movimento chama de materialização, Kardec vai nos dizer que nunca teve a sanção dos espíritos. Então veja que não é bem assim que a coisa funciona, tá? E caminhando para o final desse 14º estudo, Kardec nos diz assim: não será a opinião de um homem que se aliarão os outros, mas a voz unânime dos espíritos. Então veja que esses sistemáticos, esses que causam os cismas, acabam ficando de lado. A gente abraça o quê? O todo. Depois da poeira, depois do fogo, volta a aparecer, se você quiser usar aquela linguagem bonita, volta a brilhar a luz da verdade. Não será um homem, nem nós, veja, Kardec não se colocava como guru, como salvador, nem qualquer outro que fundará a ortodoxia espírita, tampouco será um espírito que se venha impor a quem quer que seja. Tudo isso cai e a verdade aparece. Será a universalidade dos espíritos que se comunicam em toda a terra por ordem de Deus. Então é esse todo que vai prevalecer. É esse todo, ou foi esse todo, que acabou servindo a Allan Kardec nesse movimento de construção da doutrina, nesses métodos ou dessa maneira que ele expôs. Espontaneamente nas revelações, por evocação num movimento de confirmação, e usando o critério da lógica, do bom senso e da concordância com os princípios, qual é o termo que ele usa? Positivos, concretos, já estabelecidos. Então Kardec tinha critérios sérios, e a gente precisa estar entendendo de que forma esse homem enxergava a doutrina espírita, de que forma esse homem enxergava o movimento científico, para a gente entender quais os critérios dele nessa construção, e assim entender cada vez melhor a construção de Allan Kardec. Eu vou encerrando aqui, então, esse que foi o 14º encontro para estudo desse texto de Allan Kardec. Se você puder e ainda não fez, se inscreve aí no canal, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário, vamos aprender a usar o método de Kardec, deixa o seu comentário, ou seja, eu vou estar atento, que é o método de Kardec, né? Publicar e ficar atento à repercussão. Vou olhar todos os vídeos, todos os comentários. E se eu achar necessário, a gente vai intervir e, dependendo do que você escrever, aí eu posso precisar mudar de ideia. E se eu perceber que eu estou errado, é isso que eu tenho que fazer, da mesma forma que Allan Kardec fez em alguns momentos, né? Percebeu que a ideia dele estava errada e mudou de opinião, que é típico do cientista, que é típico de quem está aprendendo e fazendo o seu movimento de humildade. Errou, corrige, porque esse é o critério científico. Beleza? Obrigado, gente. Até a próxima, se Deus quiser.